Amigas, começo de semana, muito obrigado pela audiência já nesta segunda-feira agora. E aí eu quero aproveitar também para desejar a você uma boa semana, inclusive a semana que antecede o período de carnaval, né? Então a gente já sabe que vem feriado pela frente aí. Aproveitando para cumprimentar você, Cruzeiro do Sul, todo o Vale do Jurá, pessoal do Envira, Iaco, aqui do Alto Acre, e claro o Baixo Acre também, que acompanha o nosso Gazeta Entrevista na zona rural, nas cidades, em qualquer lugar, pela rede social, antena parabólica, TV aberta. É isso aí, gente. Muito obrigado. E a gente vai iniciar a semana aqui conversando com o ex-deputado federal Léo de Brito, ele que foi deputado por 2 mandatos aqui pelo Acre. E hoje o Léo está em Brasília, no Ministério da Educação, assessor especial para assuntos parlamentares, já que ele foi parlamentar, né? Daqui a pouco ele detalha melhor a função, e trabalha e veio aqui em Rio Branco para a transmissão de cargo na Universidade Federal do Acre. Veio Instituto aqui, Federal. Instituto Federal, desculpa, eu falei da FAC, ó, do Instituto Federal, né? Representando, claro, o Ministério da Educação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dele, o que é que o Léo está fazendo, e aí vamos entrar também, gente, na área política aqui do Estado 2026, o que é que ele pensa, claro, ele é do PT. Léo, bem-vindo, tudo bem? Astério, boa tarde, é um prazer estar conversando com você e também revendo aqui os amigos no nosso Acre, querido Acre, que a gente não esquece, está lá em Brasília trabalhando pelo nosso Acre e conversando aqui com a tua audiência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Léo, do teu trabalho lá em Brasília, né, no Ministério da Educação, e também a sua vinda ao Acre. Bem, primeiro é um prazer imenso estar servindo ao governo do presidente Lula, ao ministro Camilo, que hoje é avaliado como um dos melhores ministros do atual cearense, né? Isso, do atual ministério do presidente Lula. Aliás, o ministro Camilo, ele colocou, junto com o presidente Lula, uma missão de replicar a experiência educacional do estado do Ceará, que é uma das mais exitosas do Brasil, para todos os estados e municípios brasileiros, e tem nesses 2 anos feito um trabalho belíssimo, e nós cuidamos de uma parte fundamental, que é a parte do equilíbrio, da governabilidade política, porque todas essas ações, se a gente for verificar, por exemplo, as escolas em tempo integral, o programa Pé de Meia, a retomada das obras paralisadas, todos esses programas eles foram aprovados no Parlamento brasileiro. Sim. Aprovados tanto no Senado como na Câmara. E eu, como assessor especial, não só para assuntos parlamentares, como também para assuntos federativos, que lida diretamente com as prefeituras, com o governo do Estado, ajudei o ministro Camilo a gente aprovar esses projetos que hoje estão chegando nos 22 municípios do Acre, está chegando no governo do Estado do Acre. E o que é importante, Astério, a gente tem queixas de prefeitos, de governadores que não eram nem sequer recebidos no governo passado, e agora a gente trata todos os prefeitos indistintamente. Hoje não tem, inclusive, nenhum prefeito do PT republicana no estado, mas os programas do Ministério da Educação, não só do Ministério da Educação, mas de outros ministérios, chegam nos 22 municípios graças a uma determinação firme do presidente Lula. A relação do Ministério da Educação também, do governo como um todo, com o governo do Acre é muito bom, principalmente na educação. Eu queria que você falasse um pouquinho. É uma relação muito boa. O governador Gladys, inclusive, já teve várias vezes lá com o ministro Camilo, já teve com o presidente da República. Inclusive, o presidente da República, não sei se você se recorda, logo no início de 2023, chamou os governadores lá e pediu para os governadores obras prioritárias. Inclusive, uma das obras prioritárias é a BR-364. Que está, só os investimentos que estão acontecendo agora de 2023 até 2025, na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais, já dá 4 vezes mais o que foi investido ao longo de 4 anos no governo anterior. Então isso é um compromisso do presidente Lula, para a gente lembrar o presidente Lula que ajudou a fazer essa BR, asfaltar, e não só asfaltar, mas fazer aí dezenas, mais de 40 pontes que foram feitas. E o compromisso está sendo cumprido em relação a esse apoio que está sendo dado ao governo, da mesma maneira quando a gente fala da Secretaria de Educação. Então o Abson já deu esse testemunho aqui. Já esteve aqui com a gente, falou que a relação um dos maiores programas ele roda do nosso governo, é o programa Pé de Meia.
E o programa Pé de Meia, hoje, Astério, nós temos aí 18, no ano passado, no meio do ano passado, nós tínhamos mais de 18 mil jovens que recebiam, e agora já são 26 mil. Aqui agora do Acre. Aqui do Acre. 26 mil jovens no Brasil são 4 milhões de jovens. Sabe por quê, Astério? Nós tínhamos uma situação deplorável quando nós chegamos, que era mais de quase de 600 mil jovens estavam fora da escola, e boa parte deles eram do ensino médio. Então, o presidente Lula e o ministro Camilo tiveram uma determinação firme de pagar uma bolsa de R$200 mensais e mais R$1.000 de uma poupança que pode ser resgatada ao final do ensino médio. E a participação no Enem, inclusive, cresceu ao longo desses últimos 3 anos. É um programa fantástico que está rodando aqui no Acre, que muitas donas de casa têm seus filhos que hoje, muitos estavam fora do ensino médio e voltaram, inclusive aqueles que são mais, não são jovens, mas foram, por exemplo, para os programas de EJA. Então, tudo isso está rodando, as escolas de tempo integral, a retomada das obras, o pacto pela alfabetização na idade certa. Não sei se você sabe, Astério, mas em 2023 nós tínhamos 2/3 das crianças que não tinham se alfabetizado até o 2º ano. E nós já estamos revertendo isso, e até 2030 nós queremos ter 80%, atingir a meta de 80%. E o Acre está, não só o governo do estado, mas os municípios estão nos ajudando a reverter esse quadro, e a gente está fazendo isso numa parceria muito bonita pela educação das nossas crianças e adolescentes. A sua vinda ao Acre foi para a transição de cargo, né? Exatamente. A professora Rosana, que aliás eu quero aproveitar aqui para parabenizar o trabalho dela. A gente tinha uma forte parceria. Esteve à frente durante um bom tempo, né? Quando eu era parlamentar, colocamos muitas emendas para projetos importantes, e agora ela está passando o cargo para o professor Fábio Storck, que já tem visitado o MEC, já tem procurado parcerias, e aí é importante dizer, Astério, que nós temos muitas coisas boas que estão acontecendo. A gente sabe que os institutos federais e as universidades, ao longo de 4 anos, praticamente estavam para fechar. A situação era uma situação muito ruim. Nós conseguimos fazer a recomposição dos recursos, tanto para os institutos federais como para as universidades, e mais do que isso, amanhã também vai ter a posse de novos servidores, tem uma nova leva que vai entrar também ainda esse ano, e nós temos também novos investimentos na consolidação. Para o IFAC, por exemplo, são 8,5 milhões para consolidação dos campos que já tem. Por exemplo, Sena Madureira, nós estamos falando de fazer restaurantes universitários onde não tem, quadra de esporte, biblioteca. Então, são 8,5 milhões do PAC, do novo PAC, para os institutos federais. E nós vamos ter o novo Instituto Federal, o novo campus do Instituto Federal, uma reivindicação antiga. Eu me empolgo de dizer isso. Semana passada eu conversei com o vice-prefeito de Feijó. Nós vamos ter mais de 1.400 vagas para o ensino médio integrado, que através do novo campus do IFAC, lá em Feijó, no município de Feijó. Grande conquista, e nós estamos esperando o presidente Lula e o ministro Camilo virem aí. Você acha que ele vem mesmo? Vem, vão vir. Ele viria agora no final do ano. Sim. Não deu certo por conta do acidente. Saúde, né? Teve aquele do acidente lá que o presidente teve. Mas eu espero aí que já nos próximos meses o presidente venha aí fazer a pedra fundamental do IFAC lá em Feijó, para que a gente possa, de fato, agora ampliar essas vagas. E tem na UFAC também. Você que é da região do Alto Acre, sim. Eu acho que tu teve até naquela inauguração do Campus Fronteira, acho que era deputado estadual na época. Eu estava lá. E aí depois foi abandonado, não estava funcionando nada. Agora nós estamos fazendo também o processo que são 40 milhões no processo de consolidação do Campus Fronteira, lá na região de Brasileia, entre Brasileia e Assis Brasil, para a nossa juventude lá. E tem outra notícia boa também, que o Acre. O Acre era um dos poucos estados que não tinha restaurante universitário, ou não tinha hospital universitário. E agora, na parceria também com o governo do estado, 50 milhões para utilizar o Hospital das Clínicas, nós vamos ter aqui no Acre o Hospital Universitário. Então,
é aquela coisa, a gente está lá em Brasília... As perspectivas são boas, né? Para a gente É. ver, de certa forma, Léo, não sei, um sentimento um pouco de pessimismo por conta da política, do movimento político, né? Porque o movimento político também, ele cria uma cortina. Ele cria uma falsa ilusão, muitas vezes, de que a coisa está muito ruim, quando tem muitas coisas boas também acontecendo. Exatamente. A gente fica um pouco preocupado com isso, porque é o que eu estou falando. O presidente Lula não teve um presidente, ao longo dos mandatos, dos primeiros mandatos, que tenha feito mais pelo estado do Acre. Mas isso muitas vezes não é reconhecido pela população. E agora o presidente Lula, que teve só 30% dos votos na última eleição, ele poderia ter virado as costas para o Acre. Mas não é isso que está acontecendo. Então, nós estamos vendo aí os investimentos, não só os investimentos na educação, já falei na estrada, nós vamos ter quase 15 mil novas habitações também nessas parcerias. O caso aqui da Prefeitura da capital, os tão propalados ônibus elétricos estão no PAC. No PAC também tá as medidas de saúde, aí tem novas UBSs, né? Nós temos também o programa Água para Todos, o Luz para Todos foi reativado, então o presidente Lula não virou as costas para o Acre, mesmo tendo perdido as eleições. Agora, o que a gente vê é muitas vezes que não há, infelizmente, esse reconhecimento. Mas eu acho que é um problema que a gente precisa comunicar melhor. Eu até agradeço a oportunidade, porque muitos dos nossos telespectadores que estão assistindo nesse momento não sabem dessas ações todas que o governo está fazendo. E nós vamos continuar. O presidente Lula gosta muito do Acre, sempre diz que ama o estado do Acre e tem uma determinação muito clara que todos nós, não só quem está lá nos ministérios, mas também quem está aqui, eu quero parabenizar o trabalho dos nossos representantes do governo federal aqui, a gente possa de fato cuidar da população do Acre. E aí uma coisa importante, a gente está vendo aí os dados econômicos, são dados muito bons, né? Nunca a gente teve os melhores dados de emprego, a atividade industrial está crescendo, o comércio está crescendo. O PIB foi quase o Brasil melhorou sua condição enquanto economia mundial, os novos mercados foram abertos, né? Então o PIB cresceu... A gente vê esse fenômeno, inclusive... O PIB cresceu quase 7% em 2 anos. E a gente vê, Léo, interessante você estar abordando esse assunto, porque a gente vê uma situação que parece ser irreal. Os indicadores econômicos apontam que o país está bem, muito embora alimentos estejam. Sim. Há uma carestia nessa área. O presidente área reconhece de alimentos, isso. né? Reconhece tudo. E está trabalhando, correndo para... A gente vê alguns problemas, mas, por exemplo, a última pesquisa, inclusive Datafolha, eu acho que sim, coloca o presidente despencando das pesquisas. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo isso, tem uma série de fatores relacionados a isso. O principal deles, eu acho que é a comunicação. Houve uma mudança agora na Secretaria de Comunicação. O Sidônio está tentando, inclusive, rebater algumas fake news que atingiram... tem sido muita vítima de fake news. Que atingiram muitas fake news. Eu participo Por exemplo, grupos, a do Pix. A do Pix foi a maior de todas. Até hoje difícil você convencer uma pessoa de que não seria exatamente. taxado. Hoje o Pix, para quem tem movimentações de R$2.000, ele já é monitorado pela Receita Federal. O governo ia ampliar isso para 5, e aí disseram que ia haver uma taxação do Pix, e a coisa pegou vento e todo mundo acreditou. E fez o presidente cair. Mas a gente entende que o presidente, esse ano, vai ser um ano de muitas entregas. Nós temos aí os institutos federais para serem entregues, mais de 100 institutos federais pelo Brasil, os novos campos universitários. Nós vamos aprovar, se Deus quiser, no Congresso Nacional, aí sim, essa é a verdade, nós vamos aprovar a isenção para quem ganha até R$5.000. Nós estamos trabalhando no imposto de renda, né? No imposto de renda, nós vamos trabalhar... Inclusive, a bancada do PT tem trabalhado para que a gente possa acabar com a escala 6x1, que é uma reivindicação dos trabalhadores também. O presidente está fazendo um trabalho forte aí para chegar com gás de graça, gás de cozinha de graça para 22 milhões de brasileiros.
Então tem uma série de medidas que vão acontecer esse ano e que, se a gente comunicar bem, se a gente tiver esse espaço de conversar e combater as fake news, as notícias falsas que infelizmente existem, eu acredito que o presidente vai reverter essa popularidade, como já fez, por exemplo, em 2005, e conseguiu se reeleger. Vamos ao intervalo? Vamos. Voltamos daqui a pouquinho, conversando com o ex-deputado federal Léo de Brito, que hoje